Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Evangelho de João, capítulo 16. Bom, pessoal, agora o título é A Missão do Consolador. Lembrando que no capítulo 16, né, aqui ainda estava naquela parte em que Jesus tinha deixado, né, aquele cenáculo lá em Jerusalém, onde que eles estavam comemorando a Páscoa, e ele ainda estava a caminho de Getsêmani, né? Onde que ele seria traído, né? O jardim que ficava lá no Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos seus discípulos, né? Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Ou seja, ele estava dizendo, falou sobre o ódio que os discípulos sofreriam, sobre a perseguição e sobre a expulsão que ele vai mencionar aqui mais à frente, né? E sobre os assassinatos, né? Então, tudo isso Jesus disse que estava dizendo para que eles não se escandalizassem, para que eles não ficassem surpresos, digamos assim, com isso e acreditassem em tudo que Jesus estava dizendo. Mas então, Jesus disse, né, para que eles não se escandalizassem, ele completou com essa fala, né? Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto, ou seja, prestar serviço a Deus. Ou seja, as pessoas que matariam, né, eles, né, acreditariam que fazendo isso estavam prestando serviço a Deus, estavam prestando culto a Deus. É como se, não, eu estou matando por Deus, assim como tem algumas religiões que pregam dessa forma, entendeu? Quando matam pessoas em nome da fé, estão fazendo isso para Deus, né? Assim como Paulo fazia também antes de se converter. Mas Jesus disse, né? Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Porque Deus é Deus de amor, né? Eles estavam matando apóstolos, matando discípulos, não conhecendo o Pai, tanto em questão do matar, quanto em questão de não saber quem estavam matando. Tá, vamos lá. Agora a questão, continuando no versículo 4, né, diz assim: Ora, essas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Então Jesus estava dizendo essas coisas, tanto para que eles não se escandalizassem, quanto para que quando chegasse a hora, ele recordasse que ele mesmo disse, né? Ele disse, né, que não disse desde o princípio, porque Jesus estava com eles, né, fisicamente. E não era necessário naquele momento contar. Então, Jesus esperou o momento certo para contar essas coisas, né, aos seus discípulos. Mas Jesus disse assim, né? Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Ou seja, Jesus não disse que ninguém perguntou para onde ele estava indo, até porque os discípulos perguntaram, né? Para onde que ele iria, que eles não poderiam segui-lo, né? Mas Jesus estava se referindo ao significado, né? Nenhum deles perguntou o significado. Porque, né, apesar dos discípulos perguntarem a Jesus a respeito para onde ele iria, né, que eles não poderiam segui-lo, e nunca questionaram o significado disso, né? Tanto é que eles ainda não tinham entendido que Jesus se referia à própria morte naquele momento e à sua ressurreição e a ida para o Pai, aos céus, né? Principalmente eles se preocupavam com eles mesmos, porque se Jesus se ia, o que aconteceria a eles, né? Muitas vezes eles pensavam que Jesus estava indo para o lugar físico, ou não procuravam saber o motivo, né, de sua ida. Eles estavam preocupados com o que seria deles com a ida de Jesus, né, sem Jesus. Então Jesus disse, né, pelo contrário, né, porque vos tenho dito estas coisas, né, de que ele iria para o Pai, a tristeza encheu o vosso coração. Ou seja, eles ficaram tristes, né, angustiados com as falas de Jesus sobre isso. Mas Jesus necessitou dizer a verdade aqui nesse momento, né? Como sempre dizia, ele falou: Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Então aqui Jesus fala da necessidade dele ir para que o Espírito Santo fosse enviado, né? O Espírito da verdade, o Consolador. Ele diz assim, quando ele vier, aqui ele cita uma quarta função, né? Citada função do Espírito Santo nesse livro, né? Que é a função da conversão, né? Que o Espírito Santo não somos nós que convertemos, nós apenas somos utilizados como instrumentos e o Espírito Santo que faz a obra. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Por que isso? Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso como se fosse coisas que as pessoas, um passo a passo, não, três coisas que as pessoas entenderiam na hora dessa conversão, né? Porque elas seriam convencidas do pecado, né? Porque não creram em mim, que Jesus disse, né? Ou seja, não creram nele, porque Jesus falava do pecado, que as pessoas eram pecadores, mas eles, na maioria das vezes, não criam, né? Não aceitavam essa acusação e o odiavam por causa disso. Jesus disse, né, que queria dizer que só a graça salva, não era a lei, né? Então, convencimento de que todos são pecadores e a lei não salva ninguém, apenas a graça, né? Então, o Espírito Santo viria para dar esse convencimento às pessoas de seus pecados. Convencimento da justiça, né? Porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Ou seja, da justiça que foi feita, né? Porque Jesus foi julgado em nosso lugar. Ele sofreu a justiça em nosso lugar e retornou ao Pai. Ele venceu, obteve a vitória por nós, né? Porque ele sofreu a justiça, mas ele ressuscitou e venceu a morte, venceu o pecado por nós, né? E do juízo também, convencimento do juízo, porque o príncipe deste mundo, né? O diabo já está julgado e já está derrotado, né? Mas Jesus ainda completou, né? Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Ou seja, Jesus ainda teria coisas que iria dizer a eles, mas eles não poderiam aguentar isso nesse momento. Então, eles precisariam ainda passar por um preparo. Quando Jesus ressuscitasse, ele completaria, né, as coisas que seriam necessárias para eles prosseguirem, sem falar que quando o Espírito Santo viesse, né, seria revelado outras coisas, né, inclusive o livro de Apocalipse, por exemplo, ao apóstolo João. Jesus ainda diz, né? Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, né? A quinta função do Espírito Santo, porque, como foi falado, eles não aguentariam antes, mas quando viesse o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, né? Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ou seja, a quinta função revelada do Espírito Santo, né, que é a revelação da verdade, das coisas que hão de vir, ou seja, da verdade, ou seja, a revelação de Deus, da revelação de Jesus, porque eles são um só. Jesus disse, né, que ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ou seja, ele glorificará Cristo porque ele anunciaria a sua verdade. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Ou seja, os anúncios do Espírito Santo seria anúncio de Jesus, ao mesmo tempo de Deus, né? Porque os três são um só, um Deus. Jesus ainda diz, né? Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Ou seja, estava falando que daqui a pouco ele iria morrer, né? Mas depois iriam vê-lo novamente, depois de um pouco, né? Pós-ressurreição, né? Ele apareceria a eles, né? E também eles teriam a sua presença através do Espírito Santo. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz? Um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Vou para o Pai. Ou seja, eles estavam querendo saber o que era isso que Jesus estava falando, que eles não veriam, depois voltariam a vê-lo, e depois ele iria para o Pai. Estava tudo confuso para eles, né? Eles ainda não estavam entendendo. Provavelmente ainda estavam pensando que Jesus estava falando de um lugar físico que ele iria, né? Mas diziam, pois, que vem a ser esse um pouco, não compreendendo o que quer dizer. Então, percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhes. Ou seja, nesse momento, Jesus, ele percebeu que eles estavam com esses pensamentos em seus corações. Eles não precisaram perguntar para que Jesus entendesse qual era a sua dúvida. Ou seja, Jesus praticamente sabia qual era a pergunta, qual eram os anseios, né, dos seus corações. Mesmo sem eles perguntarem, Jesus respondeu-lhes o que eles estavam com dúvidas, né? Jesus disse: indagais entre vós a respeito disto que eu vos disse. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará.
vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Ou seja, ele estava falando que sobre isso que ele afirmou, né, que eles não veriam, mas depois voltariam a vê-lo, né? É que os discípulos chorariam com a sua morte, mas a morte de Jesus era para a justificação dos homens, por isso o mundo se alegraria, porque a humanidade poderia voltar a ter liberdade, né? Poderia vencer o pecado através de Cristo, poderia ter a sua libertação, poderia ser justificado e não mais ser condenado à morte por crer no Filho. Ou seja, e a sua vida, né? A vida de Jesus, daria vida a todos os homens que crescem, né, nele. Então Jesus faz essa explicação, né? Que eles chorariam e se lamentariam e o mundo se alegraria, mas eles ficariam tristes, mas a tristeza se converteria à alegria posteriormente, por quando eles entendessem. Jesus faz uma analogia aqui para poder explicar, né, melhor essa parte. Ele diz: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de ter nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Ou seja, Jesus estava dizendo que realmente a hora da morte de Jesus seria uma hora triste, porque realmente é uma coisa triste ele se entregar e morrer em nosso lugar, mas depois teria uma grande festa, porque já não seria mais necessário ficar triste, porque ele ressuscitou, né? Ele ressuscitou e essa sua entrega daria alegria, porque o sofrimento passado de Jesus deu vitória ao mundo, deu liberdade ao homem, deu novamente ao homem a comunhão com Deus. Então, assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Aqui usa uma expressão escatológica também, né? Para falar que quando vier, né, o Espírito Santo, eles não seriam necessários mais perguntar as coisas a Cristo, né? Porque ele diz assim: em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, ele vô-la considerará em meu nome. Ó, até agora nada tem de pedidos em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ou seja, Jesus estava falando que não seria mais necessário que eles perguntassem, né, as coisas a Deus, né, pedissem que Jesus pedisse ao seu Pai, porque Jesus que rogava por nós, mas não haveria mais essa necessidade, né, porque, como ele falou, né, tudo que pedíssemos em nome de Cristo seria concedido daí em diante, nós teríamos aquele acesso a Deus, né? Nós poderíamos pedir a Jesus, pedir em nome de Jesus e nos seria concedido para que a nossa alegria fosse completa, né? E assim a alegria de Deus também. Mas claro que pedir em nome de Jesus é pedir através dele e para ele, pedir em nome dele, né? Então, pessoal, esse aqui foi mais um vídeo, né? Espero que vocês tenham entendido. E lembrando que essa parte aqui também vai nos fazer entrar no próximo tema que fala sobre a ligação direta com o Pai. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por esse estudo e nos vemos no próximo vídeo.